Oi pessoal, eu tô aqui hoje com o Haroldo Dutra Dias. A gente está aqui no lançamento do novo livro dele, que é A Bússola e o Leme, que a gente já vai falar já sobre ele. Isso. Mas primeiro eu queria, em nome do SEMA, te agradecer por essa gentileza de ter nos recebido aqui logo após os autógrafos, que o livro já é um sucesso, eu tenho certeza disso. Nossa, obrigado. Obrigada por esses minutos para que a gente pudesse bater um papinho com você. É uma honra, é um prazer. Um abraço para todos do SEMA. Isso. Haroldo, você, esse ano, o SEMA completa 30 anos. Pois é, 30 anos. E no dia 15 de junho, que é o aniversário do SEMA, a gente vai estar lançando a revista Espírita Contemporânea. Isso. Da qual você foi convidado. Tem um artigo lá, exatamente. Exatamente. Você fez a gentileza também de nos escrever, nos presentear com um artigo maravilhoso, que eu não vou dar spoiler ainda, mas enfim, vem aí, aguardem. E a direção pediu para que você falasse um pouco sobre esse artigo, né? No artigo você fala sobre as palavras de Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essas palavras, elas têm um alcance muito grande. Sim. Como nós podemos chegar à compreensão desse alcance? A gente precisa interpretar essas palavras dentro do contexto da sociedade em que Jesus vivia. Porque se a gente toma as palavras caminho, verdade e vida no contexto da nossa sociedade brasileira, essas palavras têm um outro sentido. Na sociedade hebraica, a palavra caminho, ela tem a ver com modelo. Então, o caminho, o hodos, é o como você vive, é a sua prática. Então, todo discípulo que procurava um mestre, ele se acercava daquele mestre, vivia um tempo com ele, para aprender como que aquele mestre se comportava no cotidiano. Tem até uma piada no Talmud, que é bem engraçada, que um discípulo vai conviver com um mestre, casado, né? E tem um momento lá de noite que o professor, né, esse grande mestre da Torá, vai namorar com a esposa. E aí, na hora que eles estão lá se abraçando e beijando, ele vê que o discípulo está no quarto. Ele fala: mas o que você está fazendo aqui agora? Eu estou com minha esposa. Ele fala assim: não, isso também é Torá. Então é uma piada do Talmud muito interessante, porque não é só um ensino teórico. A visão do judaísmo é que não é o que está escrito, é como que você concretiza o que está escrito. Então, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, ele está dizendo assim, olha para mim, porque falar teoricamente, filosoficamente da lei de Deus é uma coisa, vivê-la no cotidiano é outra. Então, olha para mim, eu sou o caminho. A verdade, ela tem a ver com testemunho. Porque na cultura de Jesus e na sociedade judaica, eles têm muito claro de que, e a gente aprende isso na doutrina espírita, que o parâmetro do universo é Deus. Então, nós somos testemunhas. Nós testemunhamos a obra de Deus. É por isso que Jesus fala lá em João: eu dou testemunho e vocês não acreditam no meu testemunho. Ele fala isso com Nicodemos. Então, quando ele diz eu sou a verdade, é nesse sentido de que ele, na vida, na ação, na palavra, ele é um testemunho da obra divina. Interessante, né? E aí a conclusão é clara, porque na Torá, quem vive a lei de Deus tem vida. Há um salmo que diz isso, né? O salmo número 1. Ele compara a vida do justo a uma árvore. Então, aquele que vive a lei divina é como uma árvore à beira do rio. Ela recebe água e nutrientes. Então, ela expressa isso em vida. E a árvore que não está conectada com a lei de Deus, ela não recebe nutrientes, não recebe água, então ela seca. Jesus também se refere a isso, aquele galho. Ele é a videira verdadeira, e aquele galho que não está conectado à seiva, ao tronco, ele seca, resseca e é queimado. Então a gente vê que é uma progressão. Vivência, testemunho, e aí vem a vida, a conexão com Deus. Porque essa ideia do judaísmo, que é um contraponto à cultura grega.
que a cultura grega ela entende que o homem é autossuficiente, o homem ser humano, o ser humano é autossuficiente. No monoteísmo judaico, não. O ser humano sem Deus, ele perece, ele seca, ele é como uma flor que murcha. Então daí eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui em linhas gerais, né? Que eu acho também. E quem ficou curioso tem que esperar a revista sair no dia 15 de junho para poder ler o artigo todo, que é incrível. Haroldo, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Como você vê a evolução do Espiritismo no contexto dessa afirmativa? Eu acho que a gente está precisando tomar um puxão de orelha. Se Jesus viesse aqui para ter uma conversa com as lideranças espíritas, seria um puxão de orelha. Porque nós corremos um risco, que foi o risco que aconteceu com os judeus da época de Jesus, que é se fechar num círculo, falar uma linguagem que só a gente entende, confundir práticas culturais e temporárias com essência. Então nós precisamos, enquanto espíritas, ampliarmos a nossa mente para que a mensagem, os princípios da doutrina espírita cheguem aos 4 cantos do mundo. E isso não vai acontecer se a gente achar que a nossa missão é levar a cultura brasileira. Não é. Não é levar a cultura brasileira. Aí você pergunta, mas quais são os princípios? O primeiro deles, da existência de Deus e de uma lei moral e universal. O princípio da imortalidade da alma. Então, não importa a linguagem. E esse é um ponto que a gente precisa trabalhar. Então, será que nós somos capazes, enquanto espíritas, de entrarmos numa igreja evangélica e falarmos desses princípios sem ofender os nossos irmãos evangélicos? Será que nós somos capazes de entrar num templo budista e falar dos princípios espíritas sem ofender ninguém? Então nós precisamos adquirir essa universalidade. É por isso que no Obreiros da Vida Eterna, está na obra de André Luiz como um todo, no mundo maior, Obreiros da Vida Eterna, os benfeitores dizem assim: nós precisamos preparar a humanidade para a era da religião cósmica do amor e da verdade. Olha isso. Forte, né? Religião cósmica do amor e da verdade. Porque a verdade é Deus. E Deus não está circunscrito a nenhuma religião da Terra. Até porque você tem 100 bilhões de sóis só na Via Láctea. Mais de 200 bilhões de galáxias. É uma vaidade a gente imaginar que criou uma religião que vai explicar Deus. Deus é infinito. Deus é infinito. Então a nossa religião verdadeira é a da verdade e do amor. Porque ela envolve compreensão e prática. Você visualiza, você entende, aí você ama, você se humaniza, você transforma o ambiente em que você vive. E aí entra a contribuição do Espiritismo. Por quê? Porque as religiões não vão sobreviver se elas não aprenderem a se dar as mãos. Então nós precisamos, nós evangélicos, espíritas, católicos, budistas, umbandistas, a gente precisa aprender a dar as mãos para resolver as feridas do mundo. E enquanto a gente ficar brigando por dogma, o mundo está aí perecendo. Problema na saúde, problema na educação, problema na violência. Por quê? Porque nós estamos brincando de adorar a Deus. A verdadeira adoração a Deus, ela tem que se expressar em uma vida concreta que reflita a lei divina. Então, enquanto nós não transformarmos a face do mundo num paraíso, a nossa religião não está conectada com as leis divinas. Esse é o desafio. Então, esse é o desafio de ser espírita. Por isso que o Espiritismo ele vem trazer alma para as religiões, porque ele vem falar de imortalidade. Ele vem falar de princípios que todas as religiões podem abraçar. Isso é importante. O Kardec dizia isso. Ele falava assim: aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses, eu tenho judeu espírita, tenho católico espírita. O que ele queria dizer com isso? O indivíduo era católico, mas ele já entendia a imortalidade da alma, entendia a mediunidade, mas ele continuava católico. Qual que é o problema? Ele se sente bem na igreja. Sim. Eu vou trazer ele para o grupo espírita para quê? Isso é pretensão nossa.
verdade. É pretensão. Não é? Então nós temos que universalizar. Eu acho que esse é o desafio de nós, divulgadores do Espiritismo hoje, e o desafio das lideranças espíritas. Porque quando a gente resolve escrever um livro como esse, em que a gente leva princípios e valores a uma linguagem universal, o primeiro a criticar é o espírito. É paradoxal, né? Mas é isso. Então, vamos falar do livro, então? Vamos falar. Já que a gente está aqui no lançamento do livro, vamos falar do mais novo livro, A Bússola e o Leme. O que esse livro significa para você? Qual o sentido desse título? Por que isso? Esse livro nasceu de um desejo de falar em ambientes e para pessoas que não estão no movimento espírita. Então, levar uma mensagem que pudesse entrar em empresas, instituições e em outras religiões, em outros tempos religiosos. E a tônica desse livro é: ok, eu preciso me conhecer, eu preciso fazer minha reforma íntima, mas como? Como é que eu faço para me conhecer? Eu começo por onde? Como é que eu faço para me transformar? Qual que é? Então esse é um livro prático. Ele é um livro que põe a mão no leme. Vai ali, pega a bússola, porque ele tem coisas práticas de autoconhecimento, do primeiro ao último capítulo, e principalmente conhecimento das emoções. Porque nós temos muita dificuldade, até porque a gente não sabe, nós não sabemos nem a emoção que nós estamos sentindo. Verdade. Não é? E isso é muito importante para a gente adquirir maturidade espiritual. Então, adquirir um vocabulário em que a gente consiga entender as emoções, e essas emoções, elas nos guiam inconscientemente. Então, a gente precisa ganhar um maior vocabulário emocional para desenvolver a outra asa lá, que é a asa do amor. Então é um livro eminentemente prático, ele trata de questões objetivas, e ele é um livro que dialoga com a neurociência, com a psicologia. Eu não sou médico, não sou psicólogo, mas eu proponho no livro um desafio que é da gente dialogar, de fazer um diálogo interdisciplinar, né? Convocar todos para a gente conversar, mas com um objetivo prático do autoconhecimento. Perfeito. É isso. Haroldo, sucesso. Obrigado. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, um divisor de águas, né? Eu acho que para você é um filho novo que nasceu. Um filho novo aí. Um filho novo e que vem aí para ajudar muitas pessoas, independente de crenças, de religião, sim, né? Que vem para ajudar mesmo todos aqueles que passam por dificuldades, e todos nós passamos. E principalmente por quem está enfrentando uma crise, uma separação, uma perda afetiva, quem está desorientado, quem não está conseguindo encontrar um propósito, um sentido na sua vida. Esse é um livro que fala de propósito, né? Que é assim: o que você veio fazer aqui? Qual que é a sua contribuição ímpar, única? O que só você pode fazer? É sobre isso. O tempo todo esse livro está falando disso, né? E falando de um princípio que eu tenho a plena convicção de que há um núcleo em nós. E Jung vai chamar de self, Viktor Frankl vai falar do núcleo profundo, alguns vão chamar da centralidade do ser humano, não importa, né? Há um núcleo dentro de nós que é incorruptível e que ele sabe a direção e o sentido. Então, se a gente desenvolve uma sensibilidade para ouvir esse núcleo mais profundo, a gente consegue voltar para o mundo. Perfeito. E essa é a nossa esperança. Perfeito. Haroldo, muito obrigada. Obrigado. Tá? Um beijo Obrigado. muito grande, um abraço de todos nós, do SEMA, da equipe do SEMA, e muito obrigado por esse tempinho aqui que você tirou para bater esse papo. Para mim é uma honra. Tchau, pessoal. Tchau, um abraço.